Você pode estar comendo todos os dias os alimentos que mais inflamam o seu corpo sem nem perceber. O resultado? Uma barriguinha que insiste em crescer e que está diretamente ligada a riscos sérios para a sua saúde. Pouca gente sabe, mas a inflamação silenciosa é um dos maiores gatilhos para o acúmulo de gordura abdominal. E alguns dos culpados estão escondidos em comidas que parecem inofensivas. Hoje você vai descobrir os 10 piores vilões que sabotam sua saúde em silêncio. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem acumular gordura na barriga com muito mais facilidade, mesmo sem comer tanto? A resposta pode estar em um inimigo invisível, a inflamação crônica. Esse processo silencioso não apenas prejudica seus órgãos, mas também trava seu metabolismo e abre caminho para o acúmulo de gordura visceral. Diferente da gordura subcutânea, que fica logo abaixo da pele, a visceral envolve seus órgãos vitais e está diretamente ligada a doenças graves como diabetes e problemas cardíacos. O que poucos sabem é que a inflamação altera hormônios essenciais do corpo. Ela atrapalha a ação da leptina, responsável por avisar o cérebro que você já está satisfeito, fazendo você comer mais do que precisa. Além disso, pode danificar a barreira intestinal, causando o chamado intestino permeável, que facilita ainda mais o acúmulo de gordura. Para completar, a inflamação estimula a resistência à insulina, forçando o corpo a armazenar cada vez mais energia em forma de gordura, especialmente na barriga. É como se o corpo entrasse em modo de acúmulo constante. Agora que você entende como a inflamação age nos bastidores para dificultar a perda de peso e aumentar a gordura abdominal, a grande questão é: de onde tudo isso começa? A resposta está diretamente ligada àquilo que você coloca no prato todos os dias. E é aí que entram os 10 piores alimentos que inflamam seu corpo e sabotam sua saúde. O primeiro da lista pode até parecer um doce inocente, mas é um dos maiores inimigos da sua barriga. Você sabia que aquele docinho inocente depois do almoço pode estar entre os maiores culpados pela gordura abdominal? Biscoitos recheados, bolos e outros doces industrializados escondem uma combinação perigosa: excesso de açúcar refinado e gorduras trans. Essa dupla não apenas aumenta as calorias consumidas sem oferecer nutrientes, mas também dispara processos inflamatórios silenciosos no corpo. O resultado vai muito além da balança: mais gordura visceral e maior risco de doenças sérias. Esses produtos ultraprocessados são formulados para enganar o seu cérebro. O açúcar gera picos rápidos de glicose, seguidos por quedas bruscas de energia, o que desperta ainda mais vontade de comer novamente. Já as gorduras trans, adicionadas para prolongar a validade dos produtos, são inflamatórias por natureza e diretamente ligadas ao acúmulo de gordura na região abdominal. O problema se agrava porque esses alimentos quase não têm fibras, o que significa menos saciedade e mais compulsão alimentar. E se você acha que o risco está apenas nos doces de padaria, vai se surpreender. Muitos alimentos que parecem saudáveis também carregam quantidades enormes de açúcar escondido. E o próximo item da lista é a prova disso. Ele costuma estar presente no café da manhã de milhões de pessoas e, mesmo com aparência inofensiva, pode ser um dos maiores sabotadores da sua barriga. Já parou para pensar que aquele cereal colorido e fortificado com vitaminas pode estar sabotando sua saúde? A maioria dos cereais matinais industrializados é na prática uma sobremesa disfarçada de café da manhã. Repletos de açúcares adicionados e grãos refinados, eles provocam picos de glicose e insulina logo nas primeiras horas do dia. Isso não só dispara processos inflamatórios, como também prepara o terreno perfeito para o acúmulo de gordura abdominal. O problema é ainda maior do que parece. Mesmo os cereais que se vendem como mais saudáveis com frutas secas ou granolas, frequentemente estão carregados de açúcares extras. Além de gerar uma explosão rápida de energia seguida por queda brusca, esses alimentos prejudicam o equilíbrio da flora intestinal. Com isso, aumentam o risco de obesidade, doenças cardiovasculares e até distúrbios digestivos. E como oferecem poucas fibras de verdade, a fome volta em questão de horas, levando a mais lanches calóricos ao longo do dia. Agora, imagine começar todas as manhãs nesse ciclo de picos e quedas, inflamação e compulsão alimentar. É por isso que os cereais açucarados são um dos maiores inimigos escondidos da barriga chapada. Mas o que acontece quando esse mesmo efeito vem de algo ainda mais comum presente em quase todas as mesas e aparentemente inofensivo? O próximo alimento da lista vai provar que até um simples pão pode ser mais perigoso do que parece. Sabia que um simples pão pode agir no corpo quase como um doce? O pão branco, tão comum nas mesas do café da manhã e dos lanches, é feito de farinha refinada praticamente sem fibras. Isso significa que, ao ser consumido,
ele se transforma em açúcar rapidamente, provocando picos de glicose e insulina. Esse processo inflama o organismo, facilita o acúmulo de gordura abdominal e ainda aumenta o risco de pressão alta e diabetes. O grande problema é que o pão branco não sacia por muito tempo. A ausência de fibras faz com que a fome volte rápido, levando ao consumo excessivo de calorias ao longo do dia. Além disso, estudos mostram que dietas ricas em fibras estão diretamente associadas à redução de gordura abdominal. Ou seja, ao escolher o pão branco, você perde a chance de se proteger. Para piorar, esse alimento é altamente viciante. Difícil comer apenas uma fatia sem querer repetir. Esse ciclo de picos de energia seguidos por fome constante é um convite para a inflamação e o ganho de peso. Por isso, o pão branco é considerado um dos maiores inimigos silenciosos da barriga chapada. Mas se engana quem pensa que o perigo está apenas nas refeições sólidas. Até mesmo na hora de tomar um café, uma escolha aparentemente inocente pode estar sabotando a sua saúde de forma ainda mais perigosa. Você já parou para pensar no que realmente está dentro de um cheeseburger de fast food? Apesar de parecer apenas pão, carne e queijo, a verdade é que esse combo esconde uma mistura explosiva de ingredientes inflamatórios. O pão é feito de farinha refinada, a carne muitas vezes contém aditivos e óleos vegetais, e o queijo processado vem carregado de conservantes. Para completar, os molhos adicionam ainda mais açúcar e gorduras ruins. O resultado? Um prato perfeito para acumular gordura visceral. O que torna esses alimentos tão perigosos é o efeito em cadeia que causam no organismo. Além das calorias excessivas, os hambúrgueres e carnes processadas são ricos em gorduras saturadas de baixa qualidade e nitritos, compostos associados à inflamação crônica e problemas cardiovasculares. Bacon, salsichas, presunto e salames intensificam ainda mais esse impacto, aumentando os níveis de gordura abdominal. É como se cada mordida não alimentasse apenas a fome, mas também a inflamação silenciosa que abre espaço para doenças graves. E não pense que estamos falando de exageros ocasionais. Até pequenas quantidades frequentes podem acelerar esse processo. O consumo regular de carnes processadas já foi associado, em diversos estudos, ao aumento significativo de gordura visceral. Mas se você acha que os hambúrgueres são os piores vilões, prepare-se. O próximo alimento combina açúcar e gordura de uma forma tão viciante que se tornou um dos maiores símbolos do ganho de peso. Já percebeu que aquele café gelado cheio de chantilly e calda pode ter mais açúcar do que uma lata inteira de refrigerante? Essas bebidas, que se tornaram populares em cafeterias do mundo todo, são verdadeiras sobremesas líquidas disfarçadas de café. Apesar de parecerem inofensivas ou até sofisticadas, elas carregam calorias vazias, xaropes artificiais e gorduras ruins que inflamam o corpo. E quanto maior o copo, maior o estrago silencioso na sua saúde. O grande perigo está no efeito metabólico que esses cafés saborizados provocam. Os picos de glicose no sangue são rápidos e intensos, seguidos de quedas bruscas que trazem fadiga, irritação e compulsão alimentar. Isso não só favorece o acúmulo de gordura visceral, mas também acelera a resistência à insulina. Enquanto o café preto pode até ter benefícios anti-inflamatórios, quando misturado a xaropes doces e coberturas cremosas, ele se transforma em um inimigo poderoso da sua barriga. Essas bebidas deveriam ser vistas como um doce eventual, e não como um hábito diário. O consumo frequente é capaz de anular os possíveis benefícios do café e intensificar os riscos de inflamação e ganho de peso. Mas se você acha que o problema está apenas nas cafeterias, prepare-se. O próximo item da lista é um clássico das padarias e lanchonetes que, apesar de saboroso, combina açúcar e gordura de uma forma devastadora para a saúde. Sabia que um simples donut pode concentrar mais açúcar e gordura do que várias refeições saudáveis juntas? Esse doce tão popular que parece inofensivo no café da manhã ou no lanche da tarde, é na verdade uma das combinações mais perigosas para a sua barriga. A mistura de carboidratos refinados, fritura em óleos de baixa qualidade e cobertura açucarada cria o cenário perfeito para a inflamação. O resultado aparece rápido: aumento da gordura visceral e maior risco de doenças metabólicas. O problema vai muito além das calorias extras. Donuts praticamente não oferecem fibras, vitaminas ou minerais, ou seja, são calorias vazias que enganam o corpo e não saciam. Além disso, a alta carga de açúcares dispara picos de insulina, enquanto a gordura saturada e trans presente na fritura aumenta os marcadores inflamatórios. Estudos já mostraram que esse tipo de alimento está diretamente ligado ao acúmulo de gordura em órgãos como o fígado e à intensificação da gordura abdominal. Por isso, cada mordida nesse prazer momentâneo cobra um preço alto na saúde a longo prazo.
Os donuts simbolizam a união perfeita entre sabor viciante e impacto destrutivo para o metabolismo. Mas eles não estão sozinhos. O próximo alimento parece um lanche leve e até divertido, mas pode carregar um segredo inflamável escondido em cada pacote. Sabia que aquela pipoca de micro-ondas aparentemente inofensiva pode estar sabotando sua saúde? Embora muita gente acredite ser um lanche prático e até mais saudável que outros petiscos, a verdade é que ela pode esconder um coquetel de ingredientes inflamatórios. As versões industrializadas costumam vir carregadas de gorduras trans, aromatizantes artificiais e quantidades exageradas de sal. Tudo isso somado transforma um simples saco de pipoca em um inimigo silencioso da sua barriga. O que agrava a situação é o tipo de gordura usada nesses produtos. As gorduras trans, adicionadas para prolongar a validade e realçar o sabor, são conhecidas por elevar o colesterol ruim e aumentar a inflamação sistêmica. Além disso, o excesso de sódio contribui para a retenção de líquidos, pressão alta e até desequilíbrios hormonais. O pior é que muitas vezes a pipoca vem carregada de manteiga artificial, que adiciona ainda mais compostos nocivos ao corpo. Ou seja, um snack que parece leve pode se transformar em um pesadelo metabólico. Apesar de fornecer fibras, o potencial negativo das versões industrializadas de pipoca supera seus benefícios. Consumida com frequência, ela favorece o acúmulo de gordura abdominal e ainda pode abrir caminho para doenças cardiovasculares. Mas o perigo não para por aí. O próximo item da lista é ainda mais viciante e amplamente consumido, carregando substâncias que inflamam o corpo e aumentam drasticamente a gordura visceral. Você sabia que uma única lata de refrigerante pode conter até 10 colheres de chá de açúcar? Esse detalhe transforma a bebida em um dos maiores vilões da saúde metabólica. O açúcar em excesso não apenas sobrecarrega o fígado, mas também se transforma rapidamente em gordura abdominal. E o que muita gente não imagina é que até as versões diet, vendidas como alternativas mais saudáveis, podem inflamar o corpo e aumentar a barriga. No caso dos refrigerantes comuns, o problema é claro: calorias vazias, picos de insulina e acúmulo de gordura visceral. Já nos diet, o perigo está nos adoçantes artificiais que alteram a microbiota intestinal, aumentam o apetite e estimulam o consumo excessivo de alimentos. Estudos recentes mostram que pessoas que consomem refrigerante diet têm maior risco de obesidade abdominal. Ou seja, tanto o normal quanto o zero sabotam sua saúde de maneiras diferentes, mas igualmente prejudiciais. Esse é o tipo de hábito que parece pequeno, mas com o consumo diário pode mudar completamente o funcionamento do corpo. Refrigerantes estão entre as maiores fontes de inflamação e gordura na barriga, e cortar esse vício já traz resultados visíveis em pouco tempo. Mas o mais interessante é que existem alimentos e bebidas capazes de fazer exatamente o contrário: reduzir a inflamação e ajudar na perda de gordura. E é justamente sobre isso que você vai descobrir a seguir. Já ouviu falar que o álcool pode inflamar o corpo mesmo em pequenas quantidades? O que muita gente não sabe é que, quando combinado com açúcar em drinks e coquetéis, o efeito se torna ainda mais destrutivo. Margaritas, caipirinhas, batidas e outros misturados carregam uma dupla perigosa: álcool e altas doses de glicose. Essa combinação sobrecarrega o fígado, desregula hormônios e favorece o acúmulo de gordura na região abdominal. Além da inflamação direta, o álcool reduz a capacidade do corpo de queimar gordura, já que o fígado prioriza metabolizar a bebida antes de qualquer outra coisa. Isso significa que aquela pizza ou hambúrguer acompanhando o drink tem muito mais chance de virar gordura visceral. Para piorar, o açúcar adicionado aumenta ainda mais os picos de insulina, criando o cenário perfeito para a resistência insulínica. Ou seja, esses drinks aparentemente inocentes são verdadeiras armadilhas metabólicas. O consumo frequente dessas bebidas cria um ciclo silencioso de inflamação e ganho de peso que poucos percebem. E mesmo que você pense estar economizando calorias ao escolher versões light, o impacto no corpo continua sendo enorme. Mas se os drinks já representam um problema sério, o próximo item da lista é ainda mais surpreendente: um refrigerante que muitos consideram inofensivo, mas que pode inflamar seu corpo tanto quanto os tradicionais. Você sabia que até mesmo os refrigerantes zero açúcar podem enganar seu corpo e aumentar a gordura abdominal? Por trás das promessas de menos calorias, essas bebidas escondem adoçantes artificiais capazes de bagunçar completamente o metabolismo. Estudos revelam que pessoas que consomem refrigerante diet regularmente apresentam maior acúmulo de gordura visceral. Ou seja, tanto o tradicional quanto o zero podem inflamar o corpo e sabotar sua saúde de maneiras diferentes. O problema com os refrigerantes comuns já é conhecido: excesso de açúcar
Calorias vazias e sobrecarga no fígado. Mas os diets não ficam para trás. Os adoçantes alteram a microbiota intestinal, aumentam os desejos por comidas calóricas e podem dar ao cérebro uma falsa sensação de saciedade. Isso leva a um efeito perigoso. Você acaba compensando ao comer mais do que deveria. No fim das contas, o impacto na barriga pode ser tão ruim quanto o do refrigerante normal. Esse hábito diário, aparentemente inofensivo, é um dos maiores sabotadores da perda de peso. Cortar o refrigerante, seja ele normal ou diet, é uma das medidas mais rápidas e eficazes para reduzir a inflamação e o acúmulo de gordura abdominal. Mas a boa notícia é que existem escolhas inteligentes que podem reverter esse quadro. E é justamente sobre essas alternativas que vamos falar na sequência, para mostrar como proteger seu corpo e sua saúde. Você sabia que mais de 60% dos alimentos consumidos no dia a dia pelas pessoas são ultraprocessados e carregam substâncias inflamatórias? Isso significa que, sem perceber, a maioria está alimentando silenciosamente a inflamação que aumenta a gordura abdominal. Esses vilões estão escondidos em lanches rápidos, bebidas comuns e até em opções que parecem inocentes. O resultado é um ciclo de ganho de peso, cansaço constante e risco elevado de doenças graves. Ao longo desta lista, vimos como doces, frituras, bebidas açucaradas e até alguns alimentos do café da manhã podem sabotar sua saúde. Todos eles têm algo em comum: inflamam o corpo, desregulam hormônios e aceleram o acúmulo de gordura visceral. A boa notícia é que, ao identificar esses vilões, você já dá o primeiro passo para recuperar o controle. Substituir escolhas ruins por alimentos naturais e anti-inflamatórios pode transformar completamente a sua energia, disposição e até sua aparência. Mas aqui fica a pergunta: quantos desses alimentos ainda fazem parte da sua rotina? Identificá-los é apenas o começo, porque existe um caminho mais poderoso para desinflamar o corpo e perder gordura de forma consistente. E no próximo conteúdo, você vai descobrir exatamente quais alimentos funcionam como aliados naturais, ajudando não só a proteger sua saúde, mas também a conquistar a barriga mais definida que você procura.